Uma noite, há milênios, enquanto as estrelas cintilavam em um céu sem poluição luminosa, um segredo cósmico foi gravado. Não em pedra, mas em bronze, com um brilho dourado que desafia o tempo. O que você faria se encontrasse um objeto tão enigmático que reescrevesse tudo o que sabemos sobre a antiguidade? Este não é apenas um artefato, é uma janela para uma inteligência ancestral, um mapa estelar que nos sussurra histórias de observadores celestiais esquecidos. Prepare-se para desvendar o disco de Nebra, uma relíquia tão surpreendente que seu próprio descobrimento é um thriller. Vamos mergulhar nas profundezas do tempo e do cosmos. Antes que a jornada comece, peço que deixe seu like e inscreva-se no canal para não perder nenhuma de nossas explorações fascinantes pelos mistérios da história. Em 16 de julho de 2002, o mundo arqueológico foi abalado por uma notícia que parecia boa demais para ser verdade: a recuperação de um artefato pré-histórico extraordinário, o Disco de Nebra. Mas sua história não começou em uma escavação cuidadosa. Ela emergiu das sombras do mercado negro, roubada por saqueadores de tesouros em 1999, perto de Nebra, na Alemanha. Dois caçadores de tesouros ilegais com detectores de metal desenterraram o disco juntamente com duas espadas de bronze, dois machados e um cincel. A venda ilegal foi frustrada pela polícia suíça, que orquestrou uma operação disfarçada, culminando na prisão dos criminosos e na recuperação do disco em um hotel na Basileia. Os saqueadores confessaram que venderam o disco por um preço irrisório de 32 mil marcos alemães. A princípio, muitos cientistas se mostraram céticos, suspeitando de uma falsificação elaborada. Como um objeto tão sofisticado poderia ter existido em uma era tão remota quanto a Idade do Bronze? A estética do disco, sua composição de bronze patinado com aplicações de ouro, era de uma complexidade impressionante para a época. Foram necessários anos de análises forenses rigorosas, utilizando métodos como a fluorescência de raio-x para datar a origem do metal e a microanálise de sua patina para finalmente confirmar sua autenticidade. O cobre, utilizado na liga de bronze, foi rastreado até os Alpes austríacos, e o ouro, surpreendentemente, veio da Cornualha, na Grã-Bretanha, indicando redes comerciais de longa distância já na Idade do Bronze. A patina verde azulada característica do objeto, que se formou ao longo dos milênios, também foi um fator crucial na sua autenticação, sendo praticamente impossível de replicar artificialmente de forma convincente para o período. Este processo de autenticação não apenas validou o disco como uma peça genuína do período, mas também abriu as portas para uma compreensão completamente nova das capacidades tecnológicas e intelectuais de nossos ancestrais. A maneira como ele veio à tona, através de um roubo e subsequente resgate, adiciona uma camada de intriga a um artefato já misterioso por si só, transformando sua descoberta em um verdadeiro enredo de suspense policial. Mas o que exatamente este disco representa? E por que sua existência é tão revolucionária para a história da ciência? À primeira vista, o disco de Nebra pode parecer uma bela, mas abstrata peça de artifício. No entanto, uma análise mais profunda revela que ele é muito mais do que isso. É um mapa. Não um mapa terrestre, mas celestial. Talvez o mais antigo registro concreto das observações astronômicas da humanidade. No centro do disco, vemos um grande círculo dourado e uma crescente prateada. A interpretação mais aceita é que estes representam o Sol e a Lua, ou, para alguns, uma lua cheia e uma lua crescente, dependendo da fase observada. O que realmente capta a atenção são os 32 pequenos pontos de ouro espalhados pelo fundo azul esverdeado do disco, que quase unanimemente são identificados como estrelas. Dentre essas estrelas, um aglomerado de 7 pontos é particularmente significativo. Eles formam a constelação das Pleiades.
que tinham uma importância crucial para diversas culturas antigas, como um marcador sazonal. A precisão com que as Pleiades estão representadas no disco, em relação ao Sol e à Lua, permitiu aos astrônomos modernos deduzir seu propósito. O disco funcionava como um sofisticado calendário agrícola e um instrumento de medição do tempo. Ele podia ser usado para sincronizar os calendários lunares e solares, um desafio complexo para as sociedades agrícolas que dependiam das estações para plantio e colheita. Os 2 arcos dourados nas laterais do disco, que inicialmente se estendiam por um ângulo de 82 graus, representam os horizontes de verão e inverno, marcando os pontos do nascer e do pôr do sol nos solstícios, vistos da montanha Mittelberg, onde o disco foi encontrado. Este detalhe geográfico e astronômico específico é uma prova notável do conhecimento local e da observação cuidadosa que os criadores do disco possuíam. Um terceiro arco, na parte inferior, é um mistério ainda maior. Alguns o veem como uma representação da Via Láctea, o barco solar cruzando o céu noturno, ou uma ponte entre o mundo terrestre e o celeste, indicando uma jornada ou rito de passagem. Essa interpretação mística sugere que o disco não era apenas uma ferramenta científica, mas também um objeto de profundo significado religioso ou ritualístico. A capacidade de nossos ancestrais de identificar e registrar esses fenômenos celestes com tal exatidão, há mais de 3.600 anos, nos faz questionar os limites de sua sabedoria. Seria este um conhecimento inato ou o resultado de séculos de observação contínua e transmissão oral? Talvez até mesmo influências de outras culturas ainda desconhecidas? E se a resposta for ainda mais surpreendente? A questão de quem criou o disco de Nebra é tão fascinante quanto o próprio artefato. Não foi uma tribo nômade primitiva, mas sim uma sociedade com acesso a recursos sofisticados e um profundo conhecimento técnico. O disco é datado da Idade do Bronze, por volta de 1600 a.C., um período em que a Europa Central estava emergindo com culturas complexas, como a cultura de Uniétice. Esta cultura era conhecida por suas habilidades metalúrgicas avançadas, produzindo armas, ferramentas e joias de bronze com grande maestria. A produção do disco exigiu não apenas cobre e ouro, mas também um domínio da fundição e da ourivesaria, com técnicas que permitiam incrustar delicadamente as aplicações de ouro no bronze. Os criadores do disco certamente não eram meros artesãos. Eles eram observadores celestiais, talvez uma casta de sacerdotes astrônomos que detinham o monopólio do tempo e do conhecimento divino. Em uma sociedade agrária, a capacidade de prever as estações, os eclipses e os movimentos celestes seria um poder imenso, conferindo autoridade e legitimidade. O acesso aos materiais do disco, cobre dos Alpes e ouro da Cornualha, revela uma rede comercial vasta e bem estabelecida, estendendo-se por milhares de quilômetros. Isso sugere que a cultura que produziu o disco não era isolada, mas fazia parte de um complexo intercâmbio de bens, ideias e possivelmente conhecimentos. Será que eles tinham contato com civilizações mais conhecidas por suas proezas astronômicas, como os egípcios ou os mesopotâmicos? Embora não haja evidências diretas de contato, a semelhança em certas representações cosmológicas levanta intrigantes possibilidades. A iconografia do barco solar, por exemplo, é comum em várias culturas antigas, incluindo a egípcia. Poderiam ter existido rotas comerciais ou migrações que transportaram essas ideias e conhecimentos, ou seria uma manifestação independente de uma compreensão universal dos céus? Por que então esse conhecimento parece ter sido tão localizado e eventualmente esquecido? A hipótese é que ele era um conhecimento secreto, guardado por uma elite para manter seu poder. Sua função original pode ter sido ritualística, um objeto de veneração que ligava o mundo terreno ao divino, conferindo poder a quem o possuía e o sabia interpretar.
A ideia de que uma sociedade tão antiga possuía tal profundidade de entendimento astrológico e metalúrgico desafia muitas de nossas concepções sobre a pré-história europeia. Mas o que poderia ter levado ao seu abandono e enterro, transformando-o num tesouro esquecido por milênios? A função exata do disco de Nebra continua sendo um dos seus maiores enigmas, debatida por arqueólogos, historiadores e astrônomos. A teoria mais aceita é que ele servia como um instrumento astronômico para harmonizar os calendários lunares e solares, um desafio complexo para as sociedades agrícolas da Idade do Bronze. A diferença entre o ciclo lunar, aproximadamente 354 dias, e o solar, 365 dias, causam uma defasagem que, se não ajustada, desorganiza as estações de plantio e colheita. O disco de Nebra, com sua representação das Pleiades, que aparece no céu em momentos específicos do ano, do Sol e da Lua, oferecia uma solução. Ao observar a posição das Pleiades em relação à Lua, os antigos poderiam determinar quando adicionar um mês intercalar ao seu calendário lunar para alinhá-lo com o ano solar. Isso o tornava uma ferramenta vital para a subsistência de comunidades inteiras. Mas seria ele apenas um calendário? Muitos acreditam que seu propósito ia muito além da mera cronometragem. Sua beleza, a preciosidade de seus materiais e o local de seu enterro, junto com armas de prestígio, sugerem um significado ritualístico profundo. Poderia ter sido usado em cerimônias religiosas para invocar a proteção dos deuses celestiais ou para legitimar o poder de uma elite sacerdotal. Um objeto que permitia prever os movimentos celestes certamente seria investido de um poder quase mágico aos olhos da população. Há também evidências de que o disco sofreu modificações ao longo de sua vida útil. Os arcos laterais de ouro foram adicionados em uma fase posterior, assim como o terceiro arco na parte inferior. Isso indica que seu uso e significado podem ter evoluído ao longo do tempo, talvez em resposta a novas observações astronômicas ou mudanças culturais e religiosas. Em sua fase final, um dos arcos laterais foi removido e o disco foi perfurado com 39 pequenos orifícios em sua borda, possivelmente para ser fixado a um objeto maior, como um estandarte ou um escudo, o que reforçaria sua função como um símbolo de status ou poder. Essa capacidade de adaptação sugere que o disco não era um objeto estático, mas uma ferramenta viva, em constante diálogo com as crenças e o conhecimento da sua época. Poderia ter sido um oráculo, interpretado por xamãs ou sacerdotes para prever o futuro ou tomar decisões cruciais para a comunidade. Sua associação com outros artefatos encontrados no mesmo local, como espadas e machados, insinua que ele não era apenas uma ferramenta de observação, mas um símbolo de poder e autoridade, talvez até mesmo um passaporte para o além. O que o levou a ser enterrado com tanto cuidado, transformando-o em uma cápsula do tempo para o nosso presente. O disco de Nebra não é apenas um artefato, é um divisor de águas na nossa compreensão da Idade do Bronze e da história da ciência. Antes de sua descoberta, muitos arqueólogos e historiadores acreditavam que as culturas da Europa Central daquela época não possuíam um conhecimento astronômico tão avançado e sistemático. Acreditava-se que tal complexidade era exclusiva de civilizações como as do Egito ou da Mesopotâmia. O disco virou essa narrativa de cabeça para baixo, provando que sociedades pré-históricas europeias eram capazes de observações celestes sofisticadas, capazes de criar instrumentos precisos para acompanhar os movimentos do Sol, da Lua e das estrelas. Ele nos força a reavaliar as capacidades intelectuais de nossos ancestrais, mostrando que o pensamento científico e a observação empírica não são invenções tão recentes quanto pensávamos. Em 2013, o disco de Nebra foi reconhecido pela Unesco como Patrimônio Documental da Humanidade, destacando sua importância universal e a necessidade de sua preservação. Sua existência nos lembra que o céu foi o primeiro livro da humanidade,
uma fonte inesgotável de mistério e inspiração que moldou culturas e crenças por milênios. A precisão do disco, que incorpora princípios de alinhamento astronômico, nos conecta diretamente aos astrônomos de hoje. Não é exagero dizer que ele representa um elo perdido entre a protoastronomia e a astronomia moderna, uma ponte entre as cabanas de palha da Idade do Bronze e os telescópios espaciais. A jornada do disco, desde o seu enterro até sua redescoberta dramática, é uma história que ecoa a própria busca da humanidade por significado e conhecimento. Ele serve como um lembrete vívido de que ainda há muito a aprender sobre o nosso passado, com inúmeros segredos ainda enterrados sobre a Terra, esperando para serem revelados. Quantos outros maravilhas, como o disco de Nebra, que poderiam reescrever ainda mais nossa história, aguardam sua vez de serem descobertas? E qual será o próximo grande mistério que virá à tona para nos desafiar? O disco de Nebra é mais do que um pedaço de bronze e ouro. É um testamento à curiosidade humana, à engenhosidade e à profunda conexão que nossos ancestrais tinham com o cosmos. Ele nos desafia a repensar a complexidade das culturas pré-históricas e nos lembra que a busca por compreender o universo é tão antiga quanto a própria humanidade. Cada marca em sua superfície é uma pergunta, cada estrela um segredo sussurrado através de milênios. Que outros mapas celestes, que outras verdades perdidas aguardam nas profundezas da história? A jornada de descoberta nunca termina. Se você ficou tão intrigado quanto nós por essa viagem pelas estrelas da Idade do Bronze, deixe seu like e inscreva-se no canal para continuar desvendando os mistérios mais fascinantes do nosso passado.